Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Todos estão bem? Tudo bem? Tudo bem. Quem não estiver bem vai ficar bem. Meus irmãos, o tema de hoje refere-se à questão 918 do Livro dos Espíritos, referente à perfeição moral. A Sheila ficou arrepiada. Perfeição moral. Está no capítulo, me parece, 12 da terceira ou quarta parte do Livro dos Espíritos. E nós vamos refletir um pouco acerca do que Kardec questiona aos Espíritos a respeito do seguinte: quais são as características do homem de bem? E lá os Espíritos respondem. Na essência das respostas, o que os Espíritos colocam são aqueles que cumprem a lei de Deus. E ao lermos o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na nossa consciência. E a Cida estuda para a gente, ela sabe tudinho agora. Está na nossa consciência. Ou seja, quando o Criador nos criou, toda a lei está inserida em nós. Ah, mas eu não sei que lei é essa. Meu sobrinho está aqui, não sabe. Ele não sabe nem o que é lei, né? Muito menos o que é lei divina. Mas no decorrer da evolução dele, ele vai compreender isso através do quê? Das experiências, dos conhecimentos, né? E das atividades que ele vai interagir no decorrer da sua eternidade. E é o exemplo que nós damos, bem simples, é o da semente, né? Que aquele negocinho pequenininho, um dia vai se tornar uma árvore. E essa árvore vai dar frutos. No entanto, ela é uma pequena semente, mas que tem todo o potencial divino dentro dela e que no decorrer do tempo vai o quê? Desabrochar, né? Vai tomar consciência do que ela verdadeiramente é, uma árvore frondosa. Então, quando os Espíritos disseram que, quando cumpre a lei, significa o quê? Que aquele ser que é considerado um homem de bem no sentido humano, tá, gente? Né? Homem e mulher. Ele tomou consciência das leis divinas. E aí os Espíritos acrescentam: é quando ele também pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Um ser justo, um ser amoroso e um ser amável. Né? E por aí eles vão ilustrando o tipo de posturas que esse homem de bem possui. Mas como? Que modelo seria então para nós para nos tornarmos homens de bem? Que exemplos teriam para que a gente pudesse desabrochar esse potencial, por exemplo, da semente que nós somos, para que com isso conheçamos a lei divina que está na nossa consciência? E aí Kardec também pergunta aos Espíritos qual seria um modelo para nós, para atingirmos essa condição evolutiva superior. E eles responderam: Jesus. Somente uma palavra: Jesus. Não precisa explicar mais nada, né? E é sobre isso, para que nós possamos entender por que Jesus é esse modelo, o que ele significou, para que, com os exemplos e os ensinamentos dele, nos tornarão homens de bem. Então vamos reportar há 2000 anos atrás. Jesus entre nós. Jesus convivendo conosco, com as dificuldades do dia a dia, de sustentação de um corpo, da família, do meio social em que ele estava inserido, principalmente naquela época onde os judeus, o sendo judeu, tinha sob seu domínio o Império Romano, onde o militarismo, né, a força, sempre imperava ao invés do diálogo, da democracia, né, onde uma sociedade judaica onde Deus é o centro de tudo. E
quem tem domínio sobre essa relação de Deus com o homem era o sacerdote do templo, que ficava lá no Sinédrio, e no Sinédrio existiam inúmeras facções, como partidos políticos, né? Vamos dizer, partido da direita, aí tem o PSDB, não sei, não gosto de política, não sei se estou falando disso, mas tem lá, o PSDB, não sei o que lá, partido da direita, o outro era partido da esquerda. Então tinha os fariseus, que era um partido, tinha os saduceus, que era outro partido, né? E tinha os escribas, tinha os maiorais, que são os doutores da lei, que eram acho que 78 eleitos, que gerenciavam a vida religiosa daquele povo, que tinha uma característica diferente dos outros povos, principalmente do Império Romano. Eles acreditavam num Deus único. Nessa um Deus único. Enquanto que os outros, por herança, no decorrer dos tempos, que os romanos conquistaram os gregos, herdaram o quê? A ideia dos deuses. A diferença dos deuses do Olimpo, os deuses dos romanos, é só mudança de nome, mas eram as mesmas características, as mesmas funções. Então esse povo já era diferente nesse aspecto também. Então a religião era muito forte, muito presente. Um povo extremamente fechado, um povo que não conseguia se relacionar com as pessoas, por isso eles chamavam os outros de gentios, pessoas à parte. Os romanos eles chamavam de goim, era um apelido que eles davam. Quer dizer, era um povo que tinha características que criava dificuldades para o Império Romano e para os outros povos. Então esse é o contexto que Jesus vivia. De um lado a opressão militar física e do outro lado a opressão religiosa, que não permitia que as pessoas pudessem, né, questionar. As mulheres, nem se fala, vocês não teriam jeito, sabia? Vocês ficariam fora do templo sempre, você não era permitido a sua entrada no templo. Quando você ia ao templo de Jerusalém, vocês só iam a determinadas partes, a partir dali só os homens entravam, né? Nós estamos sofrendo no mundo porque cedemos uma costela para vocês, mulheres, né? E aí, por isso, isso é que eles falam, é o que eles viviam, a mulher era subjugada, né? Então, esse contexto em que Jesus convivia vai ser a importância dele no sentido que de trazer modelos de mudanças de posturas externas e de posturas internas. Jesus não era um mestre do Sinédrio, ele era um mestre popular. Por isso que muitos o consideravam como um profeta. Os profetas vinham e davam as mensagens de Deus, as orientações, né, que Deus dava ao povo. Muitos reis judeus ouviam os profetas e a partir daí tomavam suas decisões. Consideravam João Batista um profeta, mas logo depois ele foi decapitado. E Jesus também era considerado como um profeta, por isso ele era um mestre. Mas ele era combatido pelos sacerdotes porque ele não tinha um ofício de mestre, ele não pertencia a nenhum tipo de sociedade. Porém, Jesus continuava a pregar fora das sinagogas. Jesus fazia corpo a corpo. Ele chegava junto de você e conversava com você, interagia com você. Enquanto que os sacerdotes te evitavam ao máximo. E se você tocasse nele, ele saía correndo e ia tomar não sei quantos banhos para se purificar. E as pessoas iam até Jesus, abraçavam, beijavam, ele sentava na mesa das pessoas, comia, enfim. Ele era uma pessoa que trouxe uma forma de quê? De relacionamento, em que a partir desse relacionamento, dessa cumplicidade, dessa intimidade, você conseguia o quê? Uma relação aonde ele pudesse te ajudar, te orientar, te consolar, enfim, fazer o que for necessário. Enquanto que os outros mantinham-se na sua postura orgulhosa, né? E a partir daí se mantinham afastados das pessoas, e por isso Jesus os chamava de túmulos caídos, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro. E por essa popularidade, aonde Jesus chegava, ele arregimentava uma grande quantidade de pessoas. Não é só dele, quando a gente faz o feirão do Divaldo, eu já tenho alguns anos que eu não faço, mas quando eu ia lá, o Divaldo gostava de pegar no meu pé, porque a gente vendia um café era bom,
A Maria fazia um café bom dessa. Aí botava lá, aí eu tinha uma caixinha, porque eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu sempre fico com dinheiro. É onde eu trabalho. A minha vida toda foi sempre lidar com dinheiro. Eu devo ter sido aqueles caras que desviaram o dinheiro da igreja, enfim. Agora o que tem a minha prova é ficar com aquele montão de dinheiro e, sabe, tranquilo, beleza, né? Mas aí eu estava tomando conta do caixa. Aí o Divaldo chega e olha assim para a minha caixa e fala assim: esta é a sua caixa? Eu falei: Divaldo, essa aqui é a caixa para você. Ele falou assim: nossa, essa caixa é muito linda, ela não tem nada igual. Eu falei: pô, Divaldo, você vai esculachar a minha caixa só porque ela é de papelão, mas aí quando eu observei, tinha uma legião de pessoas atrás dele, fazendo não sei o quê, né, indo atrás. Ele está andando, as pessoas estão atrás dele, né? Então, se o Divaldo, né, no século XXI, consegue, dentro da postura dele, né, de divulgador da doutrina, trazer essa quantidade enorme de pessoas atrás dele, imagine Jesus, né, que além de conversar, curava as pessoas, né, procurava sempre estar ali consolando. Então, quando Jesus ia para alguma cidade, aqui não tinha e-mail, né, não tinha e-mail, não tinha Skype, não tinha nada disso, então ia ser no zum. As caravanas saíam para fazer o comércio, e Jesus vem aí. Aí o pessoal já se organizava, não sair da cidade, fazer umas caravanas e encontrar com ele lá. E teve uma ocasião em que ele se localizou no alto de um monte, para poder facilitar, né, que as pessoas pudessem vê-lo e, ao mesmo tempo, um local onde as pessoas pudessem se acomodar de uma maneira mais tranquila. E é nesse encontro, nesse monte, que ele faz o chamado Sermão da Montanha. E é aí, gente, que ele vai dar todo o roteiro do homem de bem. Dizem alguns estudiosos que bastava somente esse dia, com a citação das bem-aventuranças, dos ensinamentos que ele dá naquela manhã à tarde, isso não está bem ao certo, bastava somente esse momento que a missão de Jesus já estaria cumprida. Ou seja, essa nova forma do ser humano, nós, interagindo conosco e com o mundo. É aquele momento em que nós, sendo semente, estamos saindo da terra e começando a ver o sol. Não é isso? É tão difícil sair da terra, né? A semente demora tanto, mas depois quando ela sai, ela cresce rapidinho. Eu me lembro quando eu era pequeno na escola, bota um algodão molhado com feijão em cima, né? Você sabia que o meu feijão deu até feijão? Foi um feijãozinho tudo. Eu fiquei com pena depois, minha mãe joga fora, não, foi um feijãozinho. Né? Quer dizer, você acompanhou aquele plano. No início foi difícil, mas depois ela cresceu tão rápido, é a mesma coisa. Nós estamos saindo da terra e agora nós estamos desabrochando para o sol para podermos crescer. Mas essa fase é a fase que Jesus nos ajudou. Ele, vamos dizer assim, irrigou o nosso solo, adubou o nosso solo, para que a gente pudesse sair e vivermos essas características do homem de bem. Então ele começa com a seguinte frase. Eu vou dar uma colada aqui. Bem-aventurados, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já começa com essa frase já para chocar. Bem-aventurados os humildes, né, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que são humildes, porque herdarão o reino dos céus. Lembra que eu falei do sacerdote? O orgulhoso, né? Fazia orações em alto som, para poder todo mundo achar que ele era virtuoso, falava muito alto. Então Jesus já começa logo quebrando o primeiro aspecto que nos impede de sermos os homens de bem. É o orgulho. O orgulho é terrível. O orgulho é uma porta que nós fechamos com aqueles cadeados imensos. Não nos permite aprender. Não nos permite sentir. Quem de nós aqui, no seu momento de orgulho, de repente alguém pede, me abrace, e você não abraça? Que momentos, Francisco de Assis, em momentos em que as pessoas chegavam, os leprosos, Francisco, eu estou sofrendo. Aí Francisco ia lá e dava aquele abraço. Ou o nosso mentor Fabiano de Cristo, né? Que
que ajudava os nossos irmãos lá no São Francisco. Humildade. A humildade te permite o quê? Você se abrir para as coisas, para aquilo que você vai se interagir, para aquele conhecimento que você vai adquirir. E esse conhecimento vai ou melhorar o que você já conhece, ou acrescentar o que você desconhece. Vai te permitir você colocar o teu sentimento para fora e sentir o outro. E aí você vai ter o reino dos céus, que pode ser interpretado de duas formas. Uma ocasião perguntaram a Jesus, onde está o reino dos céus? Aí Jesus falou assim, olha, o reino dos céus não está nem aqui, nem ali no Paulo Márcio, e nem aqui nele. O reino dos céus está, Ciro, você aprendeu isso? Aonde? Em nós. O reino dos céus está em nós. Então, o reino dos céus, a minha felicidade, a minha completude não está. Não é o outro que vai ter uma parte que vai encaixar. O outro vai ser um elemento motivador. Lembra da semente? O sol, a terra, o adubo, são os elementos que motivam você a desabrochar. Todos nós ajudamos a fazer outro desabrochar. Mas você é que é a pessoa, o ser individualizado. Então a humildade vai te permitir o quê? Você se reencontrar, se perceber, se conhecer como um ser divino. Porque o orgulho não, eu sou o doutor da lei. Aí você é só isso? Eu sou. Aí você, eu sou filho de Deus. Ou então quando aqueles para-choques do caminhão, né? Dizer, eu sou filho do dono, não sou dono de tudo, mas sou filho do dono. Sou filho de Deus. E a outra interpretação, o reino dos céus, para que as pessoas, né, que têm uma dificuldade para entender, e Jesus falava para todos entenderem dentro de um grau de conhecimento de cada um, Jesus era democrático. O que é o céu? O céu é alguma coisa que está além de nós, tá acima de nós. Então, quando você busca a humildade, você está o quê? Buscando a sua elevação, que é o reino dos céus, que transcende a condição material em que você se encontra. Então, essa postura, né, de Jesus, mostrando que a humildade é o primeiro ponto para que você se torne um homem de bem, é porque você vai ter acesso e vai se permitir a ter acesso a todas essas coisas, a todos esses sentimentos e a todos esses conhecimentos que estão ao seu alcance. Lembra de Sócrates? Sei que nada sei? Né? Pois é isso aí. E aí Jesus ilustra um exemplo. Ele sempre procurava, em todos os momentos, dentro das condições que apareciam, dar um exemplo claro para as pessoas entenderem. Você lembra da história do centurião? Quem é o centurião? O centurião é uma patente do exército romano, em que ele tem, sob sua administração, um determinado número de soldados. E ele é o cara, gente. Ele é o cara. Ele tem um penacho grandão assim e tal, capa e tal. E sabe quem foi procurar? Sabe quem ele foi procurar? Jesus. Na frente dos judeus. Esse homem, diante da postura militar, do poderio militar dele, do orgulho, digamos assim, não poderia jamais chegar e pedir ajuda a um judeu. Ele tinha o poder. Ele era o orgulho, o Império Romano, o orgulho. Né? Os Césares se consideravam deuses. Tibério, César, que na época Jesus depois teve Calígula, depois o Cláudio, sei lá. Então esses seres se achavam deuses. Então ele era representante. Quem viu bem um, vê muito bem isso. A discussão dos dois, do Messala e do bem, né? do Deus único e do outro dizendo que o César que era tudo. Orgulho. No entanto, esse centurião romano era o quê? Humilde. Ele se permitiu, quando ele percebeu que aquela pessoa que trazia palavras doces de amor, de carinho, de perdão, de concórdia, jamais Jesus usufruiu qualquer tipo de situação que viesse trazer dificuldades com o Império Romano. Pelo contrário, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembram disso? Então, ele pede ajuda a Jesus, porque ele sabe que ele tem conhecimentos e força que ele não tem.
Isso é humildade. E aí Jesus aproveita o exemplo, fala para todos os judeus que estavam à volta dele, não lembra de volta? Aquela turma de gente assim. Está vendo aqui, ó? Esse está vivendo o que vocês ainda não estão vivendo. Vocês se consideram os filhos de Deus único, mas ele vive isso. Ele se permite isso. Ele tem fé, ele acredita e se permite a conhecer e a viver e confia. E aí o Senhor diz assim: o Senhor não precisa ir em casa, porque eu, sendo centurião, se eu der uma ordem para os meus subalternos, eu tenho certeza que eles vão cumprir. Gente, se não cumprir, essa coisa vai ficar feia para o soldado, né? Então, se o Senhor disser que o meu servo está curado, ele ficará curado. Aí Jesus chama de novo. Está vendo? Ele, sendo um soldado, tem um carinho e um amor pelo seu servo, pelo seu escravo. Olha o exemplo de humildade. Enquanto que os outros refletiram sobre tudo isso. E quando ele chega em casa, esse servo estava curado. Essa mesma pessoa, depois que Jesus é preso, depois que Jesus vai ser crucificado, ele chega: Senhor, eu vou ser crucificado no seu lugar, deixa eu ficar no seu lugar. Jesus falou: não, você vai fazer um trabalho mais adiante. Essa experiência que você está tendo agora vai te dar a base para que no futuro, aí sim, você vai servir a causa. E esse irmão fala na Kardec. Então, observe, a situação de que se permite no ser, com a sua humildade, a chegar à condição que ele chegou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a segunda frase que ele fala. Qual o momento que nós vivemos aqui na Terra? É a de transição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Provas e expiações. Espíritos que precisam encarnar para expiarem, no sentido das dores que provocaram para si mesmo, e sendo provados. Ou seja, constitui cada um de nós uma prova da paciência, prova do orgulho, prova do egoísmo, prova disso e prova daquilo. Na época de Jesus, essa era a época das provas e expiações, foi há 2000 anos atrás. E pior, lembra do contexto que eu estou colocando no início? Da violência, do Império Romano, o que tinha de gente sofrendo e com muitas dores, não só da alma, porque você não conseguia chegar no sacerdote e pedir ajuda a ele, porque ele tinha orgulho e te impedia de chegar. O Império Romano nem se fala, porque não tem nada a ver, porque o cara ia chegar e ia explorar. Aí chegava para Jesus, e Jesus o quê? Consolava quem sofria, quem chorava. Isso quer dizer o quê? O que Jesus quis dizer com isso? Que nós somos os consoladores, sim. Humildade no início, né? Permite com que nós consolemos o nosso próximo. O ajudemos a que esse choro não se transforme em quê? Numa revolta, num ódio, num ressentimento. Quantos crimes são cometidos quando as pessoas sofrem? Quantos suicídios são cometidos por causa dos sentimentos da pessoa que sofre? Quando você consola, você evita todas essas coisas. Porque por mais que a dor ela precise passar, mas ela sempre vai ter alguém que vai ali naquele momento ajudar ela de alguma forma. Diz o nosso amigo Birajara, que está afastado da casa, que se mudou, diz assim uma vez: Marquinhos, cara, eu aprendi uma coisa. O que tu aprendeu? Eu sei que eu não posso carregar a tua cruz, mas eu posso enxugar o suor do teu rosto. Aquela foi uma frase que eu nunca mais esqueci. Gostou, né? A frase lá do pessoal do trabalho, né? Eu sei que eu não vou carregar a tua cruz, mas pelo menos eu posso enxugar teu suor, ou seja, compartilhar contigo a tua dor, te dar um beijo, te dar um abraço, dizer: vamos fazer uma oração. Pô, tu não está sozinho, cara. Vamos lá, vamos. Isso é consolar, gente. No momento de provas e expiações para essas pessoas. A humildade te permite a você colocar para fora o teu sentimento e ao mesmo tempo, né, você consolar o outro e vai ser consolado também.
Olha que coisa interessante. Jesus dando essas características do homem de bem. Humildade e consolo, né? Interação. O homem de bem é isso. Ele é humilde e ele é consolador. Ele está ali te amparando, te ajudando dentro do possível. Ele vai carregar a sua cruz, mas ele vai te ajudar a você suportar, né, essas dificuldades. E aí teve uma situação muito interessante. Lembra da situação da mulher adúltera? Na lei dizia o seguinte, que toda mulher que cometesse adultério, os homens sempre cometeram adultério, mas sempre estavam na boa. Mas a mulher cometesse adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí, essa mulher foi pega no adultério. Vocês imaginam o horroroso, naquela vidinha pacata, vamos apedrejar. E veio todo mundo, criança, uma pegadeira e tal. Juntaram a mulher e naquele momento, por coincidência, Jesus estava próximo. E aí os sacerdotes, um grupo de sacerdotes, se aproveitando da situação, vamos testar Jesus. Vamos ver qual é a solução que ele vai dar para isso. Primeiro, se ele diz para as pessoas não apedrejar a mulher, ele estaria contrariando a lei. Que a lei dizia que tinha que apedrejar. E se ele dissesse que tinha que apedrejar, ele estaria o quê? Se contradizendo no quê? Do perdão ao próximo. Da humildade e do consolo. E aí os camaradas, tem um até aqui, tem um até aí. Estou fazendo guarda lá e tal, vista grossa. Aí os fariseus chegaram, colocaram a situação para Jesus. Só que Jesus estava escrevendo, estava sentado no chão, segundo a tradição, estava escrevendo algumas coisas. E esse camarada que eu falei estava do lado, em pé, ele deu uma olhada assim, quando viu falando dele, ele virou o rosto. Né? E os outros também, quando olharam, começaram a ver lá, Jesus começou a escrever os erros deles. E aí foi saindo um de fininho, mas mesmo assim ainda ficaram os caras de pau, que queriam tacar pedra na mulher. E aí perguntaram a ele, e aí Jesus, como é que vai ser? Ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele voltou para a gente. Se você não tiver erro, você é uma pessoa pura, você nunca cometeu um erro na sua vida, então. Mas aí vai cair testemunho de bem. Lembra do Consolador e da humildade? O homem de bem jamais vai chegar e ferir o outro, principalmente sabendo que ele também erra. Ele está sujeito ao erro, à ignorância. E aí as pessoas caíram em si e aqueles caras de pau foram embora. O camarada que estava lá em pé tomando conta ficou até feliz porque não teve confusão. E aí a mulher veio, por gratidão, chorando, já que ninguém ali a consolou, todo mundo a acusou. Né? E aí Jesus teve que chamar a atenção deles. Vocês estão acusando? E vocês? Todo mundo caiu a ficha e foi todo mundo embora. Mas ela veio até Jesus procurar o quê? O consolo. Chegando a Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta para ela. Tem alguém aqui, né, André, para te julgar? Ela, eu também não vou fazer isso. Isso é consolo. Quando a pessoa fica aberta a você, ela não está te julgando, né, te condenando. Jesus vai dizer, não vou te julgar de nada. Mas Jesus falou, procure não errar mais. Ou seja, ela tinha aprendido com o erro, que gerou uma dificuldade íntima dela, gerou uma dificuldade externa, mas ela caiu em si porque aquele ser a consolou no momento em que ela precisava. E essa senhora, essa mulher, seguiu Jesus e provavelmente está bem mais evoluída que nós aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A pior coisa para nós é quando surge a injustiça. O André trabalha lá no tribunal e sabe como é que é os processos que se acumulam, né, cada vez mais. Porque nós sempre nos sentimos injustiçados. Né? A gente cobra, né, os direitos, mas deixamos de fazer os nossos deveres. Então lá fica aquelas pilhas. Então o problema da justiça, lembra a primeira coisa que vocês falaram, né? O cara está bem,
é que procura viver a justiça, o amor e a caridade. Então a justiça é fundamental. Jesus vivia num mundo justo? Não. Uma pessoa que é dominada por um império, fazendo o que quer com a gente, né? Quem viveu aqui um copo de 64 sabe muito bem disso, né? Eu era garotinho. Não é fácil você perder a sua liberdade de pensar, de falar, do que for. Então você se sente injustiçado, porque vão impor uma justiça a você. Vocês imaginam os escravos, quando foram retirados lá da África e vieram para o Brasil, que construíram essa nação, né? Ali debaixo da chibata. Como era a situação desses seres? Que perderam a sua liberdade, ficaram ali presos, açoitados, vilipendiados, desmoralizados, desprezados, inclusive pela própria religião na época, que para justificar a escravidão dizia que o negro não tinha alma. Porém, era algo justo na época. As pessoas tinham escravos. Era normal. André Luiz, quando foi o primeiro atendimento dele, quando aquelas caravanas que saíram lá das zonas umbralinas, atendeu uma senhora latifundiária. E a gente começou a bater um papo com ela e tal, a mulher até um pouco de papo. Mas ela não entendia por que os negrinhos, que ela chamava, ficavam perturbando ela, onde ela estava. Já que ela tinha sido uma pessoa boa para eles. De vez em quando eles faziam uma coisa errada, ela dava mais 50, 60 chibatadas neles, né? E aí eles ficavam tranquilos, e depois ela ia lá no padre, e o padre mandava ela rezar 50 Ave Marias. Então eu não estava entendendo se ela se justificava perante a Deus. Ela inclusive dizia assim: poxa, mas eu era tão legal com eles, já que eles não tinham alma, mas pelo menos eu cuidava deles. E o André Luiz ficou ali abismado naquela conversa, né? E aí Narcisa teve que intervir, que era a protetora dele, para o diálogo não se alongar. Então na época era muito comum, gente. Isso era justo. Era justo. Mas um dia se tornou injusto. Então a gente compreende, quando você tem essa fome e sede de justiça, ou seja, alguma coisa não está legal, existe algum grupo de seres que não está tendo as mesmas condições que eu tenho. Por que eu sou livre e ele não é? Tem alguma coisa errada. Qual é a minha sede? De tentar solucionar essa dificuldade. E foi feito. Houve a abolição dos escravos, e graças a Deus, e graças aos homens daquela época, né, foram libertados, porque todos somos irmãos. A cor do corpo é a cor normal da evolução do ser humano, mas a essência de que está ali habitando corpos novos espíritos é o que vale, porque hoje eu estou reencarnando num corpo branco, mas amanhã pode estar num corpo negro, num japonês, o que for, ou em algumas reencarnações que foram muito poucas, como mulher, né? Mas eu tive, né? Provavelmente mais de homem, né? Então, não tem sentido isso, né? Então a justiça, cada vez que nós a buscamos, essa sede de resolver as dificuldades, quem de nós aqui não queremos resolver os problemas sociais do mundo, os problemas de relacionamento, né? Uma coisa justa. Vocês imaginam naquela época as mulheres não tinham direito a nada. Hoje as mulheres, graças ao empenho delas, dos espíritos que foram reencarnando, de homens que reencarnaram como mulheres e agora vão sentir na pele ter que ser desprezado, começaram a lutar para a liberdade feminina. Esse espírito que luta, tudo foi homem. E agora está sentindo na pele a discriminação que eles provocaram. Reparação, né, da prova. Enfim, essa justiça que Jesus falava. Humildade, né, consolo, o que mais? Né? E sede de justiça, ou seja, buscar essa justiça. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí, o Paulo Márcio arrepiou os cabelos, dos poucos que ele tem. Porque Jesus deu uma dica. Deu uma dica que, aquela de quem tem origem vê que ouça, seja olhe vê que veja, essa aí, lembra, que está muito clara. Jesus quis dizer o seguinte: os mansos vão herdar a terra. Nessa época, todos eram mansos? Não. Hoje, todos são mansos? Não. Mas existem inúmeras pessoas mansas, afáveis, né? Tranquilas, doces. Chico Xavier, quando esteve entre nós, e tantos outros que a gente conhece. Os mansos herdarão a terra. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, chamando a atenção: olha, vocês que acham que tem orgulho, que tem um poder,
que essa mansuetude? Porque nós a possuímos. Jesus trouxe um novo paradigma para nós nos libertarmos da violência que carregamos instintiva, oriunda da harmonização física, que no decorrer da nossa evolução nós utilizamos. As mulheres de cabelo comprido, antigamente era grande porque os homens pegavam pela cabeça, puxavam e davam uma cacetada e levavam para dentro da caverna. Era assim, era violência, Isso é instinto mesmo. A gente vê isso. Até o próprio sexo nosso, se a gente for observar, ele é um ato mesmo violento, que é uma coisa instintiva nossa. Então Jesus veio dizer assim, olha só, vocês precisam trabalhar a violência de vocês, porque aqueles que forem mansos vão viver na terra. Ou seja, a terra vai passar por mudanças. Ele estava sinalizando que isso vai acontecer. E já nos orientando há 2 mil anos atrás. Conviver com pessoas mansas é melhor do que conviver com pessoas violentas? O que vocês acham? E ser manso não é ser covarde, como também ser humilde não é ser sobreveniente. Ser manso, a exemplo de quem? De Gandhi. Qual foi a orientação que Gandhi deu ao povo dele? A não violência. Veja aquele filme Gandhi. Tem uma cena sensacional. Sensacional no sentido assim. Estavam lá os indianos e os soldados ingleses. E aquela fila de indianos. Os soldados ingleses vinham com os bastões para poder acabar lá com a manifestação. Chegavam na cabeça do cara. O cara caía no chão, o que estava atrás passava para frente. Ficava parado. O soldado ia tudo. Quando chegou no 10º, o soldado já estava cansado de tanto bater. E nenhum deles reagiu. Perdeu a força. Jesus falava assim, dá outra face. Lembra disso? Ele mandava as pessoas dar outra face. Dá a mansuetude. Você não tem que ser violento igual a eles. Você não tem que se igualar a eles. Você sim, tem que dar o exemplo a eles, que eles também podem ser igual a você. Mansos. Basta ser humildes. E foi assim que Gandhi conseguiu movimentar o povo indiano junto ao domínio inglês, e a partir daí os ingleses, receosos, porque Gandhi conseguiu o apoio de todos, então vamos negociar. Quando o inglês lá rateava, o Gandhi fazia, vou fazer um jejum, hein? Quando falava de jejum, ele já ficava lá, por quê? Porque alguma coisa podia acontecer se Gandhi desencarnasse. Qual seria a consequência disso? E Gandhi pagou o seu preço por ser nosso. Ele foi assassinado. Como todos aqueles que lutam, que são mansos, são assassinados pela nossa violência. Jesus, Gandhi, Martin Luther King, tantos outros da história, que sempre lutaram pela melhoria de qualidade de vida nossa, que querendo que todo mundo fosse calmo, pacífico, e os violentos vêm. Mas só que Jesus falou que tinha um prazo para isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha o prazo. Será que nós estamos nos tornando diariamente mansos, nos nos levar pelo nosso instinto de responder com violência, com palavras, com fogo? Ou estamos buscando essa mansuetude que Jesus falou 2 minutos atrás para caracterizarmos um homem de bem? Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que coisa. Misericordiosos. Sabe o que aconteceu com o povo judeu? Para agradar a Deus, fazia sacrifício. Pegava uma pombinha, para quem era pobre. Quem era rico, tinha dinheiro, pegava um carneiro. Mas a malandragem era tão grande que, como as mulheres não entravam no templo, como os homens não entravam na parte para fazer o sacrifício, e sim o sacerdote, você comprava a pombinha ou o cabritinho lá no cambista, que por sua vez, quem eram os donos eram os próprios fariseus, laranjas, naquela época já tinha laranja. Eles entravam e davam para o sacerdote a pombinha. Aí o camarada ia lá para dentro, fechava. Será que a pombinha era morta mesmo? Às vezes o cara olhava e falava, engraçado, essa pombinha que está aqui vendida, parece que foi a que eu comprei ainda há pouco. Ela voltava. Gente, isso aí não é coisa de agora não. As coisas a gente vai herdando isso culturalmente. Bom, o sacrifício. Olha só que coisa de louco.
Eu chego na casa da minha cunhada Ágila, diz assim, Ágila, eu estou lhe dando essa televisão sua de 32, de LED e tal. Estou te dando de presente para você. Ela vai chegar assim, ligar, você agora virou humorista? Ah, por quê? Estou te dando essa televisão. Por que você vai me dar uma televisão de geminho? Como eu posso matar um animal que é criatura de Deus e dizer assim, ó, estou matando para o Senhor, tá? Não faz sentido, né? Como não faz sentido eu chegar lá e dizer que eu dei a televisão que é dela mesmo. Então Jesus falou assim, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. E ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Consolar, ser misericordioso, né? Ser amoroso, ser tolerante, compreensível, porque eu também, sendo humilde, que preciso aprender, que preciso me relacionar, que preciso experimentar, também vou o quê? Errar. E vou querer que alguém seja o quê comigo? Misericordioso. Que me ajude, que me compreenda, que me tolere. E aí o espírita, senhor Levi, tem uma mania interessante. Como ele sabe da lei da causa e do efeito, toda causa vai gerar um efeito, aquele chefe ou aquele camarada que te fez mal, a senhora sempre pergunta assim, me aguarde. A lei da causa e efeito vai chegar em você e eu vou cobrar, como diz aqui a Sônia semana passada, centil por centil. Eu quero ver de arquibancada. Não, cadeira especial é melhor. Eu não vou fazer nada. A lei de Deus é que vai fazer. Você está sendo misericordioso? Você está se dando direito de também alguém ter misericórdia com você? Porque se você está fazendo isso, quando você errar, aí vai vir um camarada e vai fazer a mesma coisa que você fez. Então essa é a característica do homem de bem. Misericórdia. Independente do que a pessoa fez. Ele é misericordioso. Ele vai ali socorrer, consolar, tolerar, compreender. É diferente de aceitar o erro. É diferente. Eu entendo os motivos que você errou. Você matou. Sim, é um erro. Porém, eu entendo por que você fez isso. Porque você cultiva a violência, porque você não busca viver o amor que você carrega no seu coração. Isso é ser misericordioso. Para que ele possa perceber que ele pode ser um ser diferente daquele que eu estou esperando a lei de causa e efeito acabar com ele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o sonho de consumo da Cida. Ver a Deus. Mas para ver a Deus você tem que estar com o teu coração limpo. E é interessante Jesus usar o termo coração, não diz inteligência. Porque na verdade, provar a existência de Deus só a nível de raciocínio. Toda causa, né, vai gerar uma consequência. Se nós somos um efeito inteligente, obviamente a causa é inteligente. Se alguém construir esse microfone, ele tem uma finalidade. Vocês me ouvirem melhor. Mas quem criou isso? Eu sei que foi o homem. Alguém criou isso. Então eu sei que isso tem uma causa. Então eu, ser espiritual, que vivo, esse corpo que eu utilizo, quem fez? O Criador, Jeová, Maomé, o que for. Né? Alá, o que for. Não é Alá. É o Criador. É o Criador. Mas esse Criador, eu só vou poder, o quê? Vê-lo? Não consigo. Embora ele esteja em tudo. Na criação. E Jesus dá a dica. Você hoje sente Deus. Você sente a presença dele. Né? Então é um sentimento. Você vai sentir Deus pelo sentimento. E era justamente isso que Jesus queria caracterizar o homem de bem. Um ser do sentimento. Um ser do amor. Estava conversando com o Paulo na livraria. Tem umas comunidades do plano espiritual, que está lá no livro Exilado, do Hermínio Miranda, que é uma comunidade de filósofos. E aí o Hermínio faz uma entrevista com um espírito desse, e ele vai dizendo quais são as características, como eles vivem lá, né? Então eles são isentos, gente, de sentimentos, só razão. Mas você vai ver a Deus se você estiver puro no seu coração, o sentimento. O que significa? Amar. Amar. Amar incondicionalmente. E aí, só quando a gente começa a amar, a gente se doar, a gente coloca para fora a nossa
divindade. E aí você vai entrar definitivamente em contato com o Criador, que racionalmente não tem como. O meu sobrinho perguntou para minha esposa, quando era pequenininho, quem fez Deus? Como eu vou explicar logicamente quem fez Deus? Tem como vocês poderem explicar? Se alguém fez Deus, quem fez esse cara? E aí você vai ficar rodando atrás do rabo. Logicamente você não consegue ficar, mas pelo sentimento você percebe. Jesus nos deu essa dica. Um homem de bem é um homem do amor, do sentimento. E com isso ele se aproxima mais da divindade, do Criador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que é pacífico, já vem na sua mansuetude, é pacífico. Ele é um pacificador. Ele não é um agregador de coisas ruins. Em todas as situações, ele sempre vai buscar o que é? A paz. Vamos serenar os sentimentos. Está nervoso? Calma. Vamos acertar. Qual foi o problema? Vamos lá. Sabe? Aí você está consolando, você está sendo manso, você está sendo humilde. Tudo isso já vem tudo certinho, né? Então você vai pacificando aquele coração. Tem uns que falam assim, não, agora que o bicho vai pegar. Agora que a coisa vai ficar feia, tá vendo? Tu fez isso, agora tu vai ficar. Né? Quando o cara ultrapassa o sinal, quando ele não vê o guarda lá, ó, tá atrás do poste, tá, é isso aí, agora ficou legal. Né? E ainda bota pilha na coisa. Esse é pacificador? Não. Esse é o incentivador. Quantos de nós aqui às vezes fazemos isso? Né? Nossos pensamentos, às vezes a gente está pensando, sabe, na paz, na tranquilidade, a gente procura. E vão ser chamados filhos de Deus, porque tudo gira o quê? Em torno da paz. Vocês já olharam para o céu? Olha para o céu, você vê lá as estrelas, uma paz, né? Tudo tranquilo. Esse é o Criador. Como nós somos crianças rebeldes que se mexem o tempo inteiro, a gente está sempre agitado. Então Jesus vai assim, pacifiquem-se, porque vocês vão se aproximar também de Deus. O homem de bem, uma das características dele, ele quer um ser pacífico. E aí ele falou o seguinte, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguém de nós aqui gosta de receber algum processo? Ou de ser, vamos dizer assim, a justiça vem em cima de você? Ninguém gosta. Mas Jesus quis dizer o seguinte, né? Quando nós infringimos a lei da nossa consciência, nós somos bem-aventurados, porque a lei vai ajudar o quê? A gente a reparar. Não é punir. Vamos tirar essa coisa da cabeça. A lei não pune, a lei reeduca. A lei faz com que a gente repare, se regenere. A lei faz com que você sabe onde você errou? Lembra que ele falou para a adúltera? Você sabe onde você errou? Não erre mais. Ela vai reparar. Bendita a justiça que chegou naquele momento para ela poder cair em si, para ela não errar mais. Esse é o homem de bem. Ele sempre sabe que tudo que vem ao seu encontro é para a sua melhoria. A justiça está se aplicando nele para que ele se torne um ser melhor. Sendo mais justo, dentro da lei de causa e efeito, ele sabe que se eu provocar uma boa causa, por consequência, vai ser um bom resultado. Ou seja, se eu fiz uma má causa, a justiça vai me cobrar. Lembra que a senhora falou que o juiz vai me entregar uma cela? É justamente essa ideia. Né? Quando vem a justiça, ela vem o quê? Me ajudar a reparar, a regenerar, a modificar a minha postura que infringiu uma lei do próximo. Eu magoei você, eu matei você, eu prejudiquei você, eu fiz isso e aquilo. A lei vem e me ajuda. O que acontece comigo? No reino dos céus, eu encontro-me novamente com a lei de Deus e me encontro em paz, manso, humilde. E aí ele conclui. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Gente, isso tudo é uma coisa inovadora naquela época. Lembra quando nós conversamos? Orgulho, egoísmo naquela situação, as posturas de discriminação, tudo isso quebra todos esses paradigmas. Você é humilde, você é manso, você consola, você é justo, você aceita a justiça como forma de melhoria, você cada vez mais coloca o sentimento para fora e você se aproxima de Deus e não precisando de um sacerdote que me represente nisso. Jesus dá uma carta de libertação para a gente. E aí, você acha que alguém que quer deter o poder vai querer perder isso? A pessoa sendo orgulhosa, egoísta? Vai?
Onde puseram Jesus depois? Na cruz, para servir de exemplo. Não só pelos romanos, como pelos sacerdotes. E ele disse, vocês vão ser perseguidos, porque vocês vão trazer uma nova ideia, uma nova forma de viver, contrária àquela que a maioria vive. Não é o que acontece com a gente? Na nossa família, no ambiente de trabalho. Não precisa nem dizer que é espírita, basta ter posturas. Eu não acredito, Marcão, que você vai deixar de ir ao futebol para poder ir lá para o grupo, ou para poder ler um livro, para fazer isso. Pô, cara, vamos aproveitar. Aí não me procurou mais, porque sabe que eu não vou fazer, não vou. Né? A gente tem essas coisas. Então a gente não é bem aceito por esses processos. Imagina naquela época, todos os primeiros cristãos foram queimados nos círculos romanos, servindo de diversão para Nero e depois para tantos outros. Né? Por quê? Porque eram diferentes. Porque mudaram. Então Jesus falou, mas vocês, ele falou assim, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus fala, não desanimem. Vocês vão fazer posturas diferentes, mas vocês vão ser os modelos e os exemplos para gerações futuras que vão reencarnar, ou para esses que hoje negam e vão reencarnar no futuro. Lembra do centurião, que depois foi Kardec? Lembra de um soldado que ficou lá olhando para lá para escrever, hoje em dia ele está aqui? Né? Mudou. Ele aprendeu. Todos nós aprendemos. Né? Ou seja, nós vamos ter, como dizer, alegrar, porque isso vai te libertar da ignorância, isso vai fazer com que você saia da terra e encontre o sol. Então, meus irmãos, essas são as características do homem de bem que Jesus nos deu como modelo e exemplo para cada um de nós. Se Jesus falou isso para as pessoas, naquele tempo, dentro do primitivismo delas, você acha que nós, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento que nós já possuímos a nível de raciocínio lógico, de conceitos, né, de vida, emocionais, em que as sociedades hoje procuram melhorar a qualidade de vida das pessoas, você acha que isso é difícil da gente fazer? Então só depende de nós. Viver hoje essas características do homem de bem, que não vai ser de uma hora para outra, que nem a semente vai se tornar uma árvore no último dia. Porém, a cada dia nós vamos crescendo um pouquinho mais, sendo mais mansos, mais pacíficos, mais humildes, né? Mais misericordiosos. E aí quando a gente vê, nós vamos fazer isso de uma maneira muito normal e natural. E vamos servir de quê? De exemplo. Porque nós vamos consolar, nós vamos ser misericordiosos, nós vamos estar ajudando as pessoas, nós vamos estar julgando, vamos estar sendo justos com elas. E elas vão dizer, poxa, que legal, onde você aprendeu isso? Poxa, é bom conviver contigo, que bom, então fica com a gente. Então, meus irmãos, essa casa, ela é o exercício dessas coisas. Essa casa existiu como as antigas casas do caminho, as casas dos exercícios dessas condições do homem de bem. Então, a nossa casa, né, todos nós, tutelados do nosso benfeitor Manuel Fabiano de Cristo, que, a nível de exemplo, trabalhar para Frei, gente, não é fácil. Não é fácil. Trabalhar com Frei, ele diz assim, Marcão, é amor incondicional, certo, Aladir? Amor incondicional. Gente, essa é a frase dele, você chega até a ficar com o olho desse tamanho. Você tem que amar. Ah, mas o cara... Amor incondicional. Francisco de Assis era um Frei, Fabiano de Cristo era um Frei. Eles são assim. A nossa casa é de um Frei, que hoje é o nosso governador espiritual do nosso lado. Então, é amar. A casa permite isso e a casa está aberta a isso. Ela tem um pergaminho dessa grossura. Quando ele abre, ele vai daqui até a porta da entrada. E lá tem assim, né? É uma coisa muito legal, tem assim os trabalhos. E detalhe que tem tanto trabalho faltando, trabalho para isso. Inscrevam-se, que ela vai ter o prazer de botar o nome de vocês lá. Né? E aí vocês vão estar exercitando, né, esse homem de bem. Vocês vão me conhecer mais, vou conhecer o seu Degui, eu vou te conhecer. Né? E a gente vai o quê? Viver tudo isso que Jesus falou. Compreensão, tolerância, amor, amizade, chorar, vamos chorar junto, né? Bota uma toalha aqui para não puxar muita camisa, né? Enfim. É isso aí.
é a alegria de estarmos juntos, unidos, num propósito maior, nos tornarmos a cada dia melhores e, por consequência, tudo à nossa volta. Não adianta a gente esperar vir um super-homem, né, com aquela capa vermelha, a capa é tudo, né? O cara vem para nos salvar. Poxa, mas ele tem que me salvar, eu posso me salvar. Por quê? Né? Então, tudo depende da gente. A responsabilidade é nossa, mas também o mérito também. Então, meus irmãos, era esse o recado que nós tínhamos na noite de hoje. Reflitam sobre isso e não esqueçam da relativa.